O Tejo, o maior rio da Península Ibérica, tem sido poluído por várias indústrias. A aldeia de Ortiga, perto de Abrantes, é uma antiga aldeia pescatória onde hoje já quase não há pescadores. Desde já de 22 anos que eu conheço o Rio Tejo, mas não conhecia a desgraça que está aqui. Só conheci aqui há 22 anos, da além, até além à volta do rapaz chamado Chico, não que ele é casal, me casal, até ali era tudo barcos. Aqui, era tudo barcos. Fazia assim os homens uns para os outros. Oh pá, vamos arranjar os barcos e tal. Os homens todos iam arranjar os barcos. Era lindo. Era lindo, lindo, lindo. Agora não. Agora não é lindo. Agora torna-se escuridão. Não temos sal, não temos lampreia, não temos boca, não temos bar, não temos nada. Nem mus, nem tainha, como chamavam. Agora, as pessoas pescam assim, não querem no peixe. Como não querem no peixe, nós não podemos pescar. Já conheci, já há 54 anos que estou aqui. Tinha 22 anos que eu vim para aqui. Era tudo limpinho. Por isso aqui é uma desgraça, é uma tristeza. Pronto, isto é escuro. Era bonito. Isto era bonito, bonito, bonito. Agora torna-se de escuridão. Isto é uma escuridão que está aqui. Pronto, não é para aí. É que não sei nada já. Não há aqui um pescador, não há aqui nada, porque não há pão para ganhar. Não há nada para se ganhar aqui. Durante 20 anos foi bem mais ou menos bom. Pois, foi mais ou menos também razoável. Agora os últimos 6 anos é que foi mesmo a notar-se, cada dia para cada dia, a piorar. E estes últimos 2 anos foi demais. Este último ano então é que, onde passado já não se pescou. O outro ano atrás, já tivemos um bocado de receio. Este ano, ninguém pescou mesmo. Nós, pescadores, eu e mais alguns, decidimos mesmo não ir à pesca porque achamos que o peixe não estava em condições para vender às pessoas. O peixe estava normal, a gente olhava para ele, estava normal. O peixe não estava desfigurado, nem coisa nenhuma. Era o sabor do peixe, o cheiro, era uma coisa terrível. E a gente olhava para a água, havia dias que cheirava mal isto. A água cheirava mal. O rio, estamos a falar do Rio Tejo, o maior rio português, cheirava mal, era um esgoto que a gente tinha aqui à porta. A poluição no rio tem vindo a ser denunciada por grupos de ambientalistas como a Protejo, que é composta por ativistas como Arlindo Marques, mais conhecido como o Guardião do Tejo. A rede que nós temos montada da Protejo, que temos pescadores, pessoas que andam a pé, pessoas que andam de bicicleta, que trabalham em algumas empresas aqui do Rio, estou a falar nas centrais hidroelétricas, começaram-nos a dizer que o rio estava ruim, e indicavam-me os locais. E eu então dirigia-me a filmar, porque se eu não filmasse, essas provas perdiam-se. Em 2015, depararam-se subitamente com milhares de peixes mortos nas águas. Foi entrar lá o peixe, que veio cá ser abaixo. Foi toneladas de peixe que aqui morreram. Toneladas. Agora o que é que a gente tem para comer? Pedras? É o que a gente tem aqui, pedras. No rio não há peixe. Ali ao pé daquelas barracas, em maio de 2015, até uma máquina grande dessas, uma case grande, eles fizeram um buraco e estavam a enterrar peixe. Portanto, foi a primeira mortandade de peixe que houve aqui no Tejo. E nós pusemos logo que isso seria das fábricas que estão em Vila Velha. Os desastres ambientais sucediam-se e porque no rio acima de Vila Velha a água aparentava boa qualidade, a suspeita começou a recair sobre a indústria aí localizada. Passado esse tempo, o Ministro do Ambiente veio diversas vezes ao Rio e para tentarmos resolver isto, mas durante estes 3 anos nada se conseguiu. Eu filmava, o Ministro do Ambiente vinha, o Ministro do Ambiente dizia que os purificadores iam ser agarrados, que a impunidade tinha acabado, mas tudo, a meu ver, tretas. Porque ele dizia isso e eu continuava a filmar a mesma coisa. Os restaurantes da zona, conhecidos pelos pratos típicos, como a lampreia que ali era pescada, estão em grandes dificuldades. A gente quer apanhar peixe, temos que ir para o Godiana, para o Alqueva, ir para o Maranhão, aqui para Castelo de Bote, pronto, e para essas barragens que a gente possa pescar peixe. Os primeiros anos deu certo, agora estes 3 últimos anos é que está a ficar um bocadinho complicado. A gente fala às pessoas que a gente não apanha o peixe no Tejo, as pessoas que conhecem a gente e que têm confiança, comem o peixe. As pessoas não têm confiança, não conhecem a gente, não o comem. Levei, por exemplo, aqui no meu negócio, daqui da restauração, durante o verão, levei uma arromba de 70% a 80% no negócio. A 24 de janeiro de 2018, a poluição atingiu o seu máximo e o país finalmente acordou para a realidade da poluição no Tejo. Conseguimos ver isso ali em Abrantes, aquela espuma que eu cheguei lá e encontrei que eu nunca tinha filmado, tinham mais de 1 metro de altura e as águas completamente negras. Era da minha altura, e negra. Que aqui foi o maior terror, aqui. A gente não podia ir ao rio, cheirava tão mal que a gente não podia ir à beira do rio.
Onde a gente estava agora, a gente não podia lá ir, que era um cerco que a gente não se podia suportar para do rio. Isso foi um terror aqui. Isso foi o maior terror da vida inteira, foi o que eles fizeram à gente, os atos. E eles não querem as roupas, mas eles têm que as gramarem. Fizeram muito mal a nós, muito mal. Aqui neste cais também os barcos ficavam tapados de espuma, portanto, essa espuma seria da água. E eu sabia que a montante Vila Velha de Ródão, que não havia essa espuma e que as águas estavam claras. Tudo indicava que o foco de poluição seria uma das 2 emissoras de descargas industriais da zona de Vila Velha de Ródão. A Centro Oliva, empresa de secagem de bagaço de azeitona, ou a gigante Celtejo, que recebe as descargas de 3 empresas de celulose, da própria Celtejo, da Navigator Company e da Paper Prime. Em Vila Velha de Ródão, no epicentro da principal indústria poluidora do Rio Tejo, ambientalistas e pescadores descrevem um cenário desolador. O rio tem estado muito pior porque a partir de 2015 a produção aumentou bastante. Vila Velha de Ródão transformou-se num cluster da indústria papeleira e desde aí é que a situação piorou. Ali a Celtejo, quando eles fizeram estas descargas malucas, eles mataram o peixe que havia aqui de Vila Velha até a barragem do Fartel, mataram tudo, não ficou aqui um peixe, não ficou uma rã, não ficou um caga, nada, mataram tudo, abrasaram com isto tudo. As margens ribeirinhas, há aldeias, e essas aldeias viviam do rio e agora não podem viver porque não têm sustento. Têm que ir buscar, por exemplo, para a Pracana e para outras barragens e até para bastante longe. E estão a passar muitas dificuldades. Há pessoas com dificuldades para pagar a renda de casa. A biodiversidade faz parte da manutenção da saúde do planeta e das pessoas. Essa é uma questão. O ecossistema é global, não há umas coisas, coitadinhos dos passarinhos, coitadinhos dos peixinhos, não. É porque se eles morrem, portanto, há de haver um reflexo qualquer também na nossa saúde. Inicialmente, o governo recusou-se a atribuir culpas à Celtejo, apesar de tudo indicar a sua responsabilidade. É aqui neste local que estamos, são estes tubos, vocês veem imensos, talvez estejam em 1,20 m de diâmetro, 1,20 m, 1,30 m de diâmetro, que vão onde passam os afluentes da fábrica Celtejo, de onde passa a poluição, que é mesmo assim, que esta fábrica mete no rio. Para o montante deste local, está tudo normal. Portanto, é Espanha. Nós daqui deste local para cima estamos mais ou menos aí a 12 km de Espanha. O ano passado vieram limpar este tubo, fizeram a paragem da fábrica. Ao fim de 7 dias aconteceu isso. Eu disse isso ao Ministro do Ambiente. Praticamente o rio passou limpo, havia-se a 2 metros de fundura. Os mergulhadores foram-se embora, ao fim de 7 dias voltou a espuma, voltou as águas negras, voltou tudo. Em janeiro, o valor das fibras celulósicas encontrado no rio era 5.000 vezes superior ao normal. A Agência Portuguesa do Ambiente acabou por atribuir a responsabilidade direta à Celtejo pelo desastre e o governo ordenou que esta reduzisse em 50% a sua atividade, justificando que o rio não aguentava tanta matéria orgânica. À vontade, há uns 4 anos que eu não via a água tão limpa do Tejo como eu vejo agora. E continuam a dizer que não eram as fábricas de Vila Velha. Isso é que custa. Então porquê que depois de reduziram aquilo a 50%, o Tejo começou a recuperar? Nós chegamos aqui a ter níveis de oxigênio a 7 metros de profundidade, abaixo de 1, e à superfície 1 e pouco. E agora estamos com níveis de oxigênio de 12, de 10, de 13, até já de 14 a semana passada apanhamos. Isso é que eu não sei, não percebo, dizem que vem de Espanha. Então se vem de Espanha, agora vem a água, vem toda de Espanha. E estes níveis de oxigênio aumentaram assim. Isto dá para todos. Dá para a fábrica trabalhar, como trabalhou estes anos, e dá para nós termos um rio com vida. A impunidade da Celtejo vem de longe. Em maio de 2016, o governo autorizou, através da Agência Portuguesa do Ambiente, um aumento do parâmetro CBO5, uma medida da matéria orgânica dissolvida e da retirada de oxigênio dissolvido na água, que afeta todos os seres que vivem no meio aquático e que precisam de oxigênio. O valor máximo autorizado era de 0,9 kg e passaram a ser 2,5 kg. E já nessa altura a Celtejo libertava mais do triplo do volume autorizado, mas tinha outros parâmetros anómalos: temperatura elevada, pH, oxigênio dissolvido. 2 anos antes, em 2014, o valor médio tinha sido de 4,2 kg e em 2013 tinha sido de 4,7 kg, mais de 5 vezes
acima do valor legal. A informação sobre este incumprimento da lei era, ironicamente, dada ao Governo pela própria Celtejo, que faz autocontrole dos seus efluentes e que envia relatórios regulares. A Agência Portuguesa do Ambiente, ao conceder um aumento na autorização de emissão de efluentes de 0,9 para 2,5 kg, fê-lo por ser esse o valor médio do autocontrolo revelado pela própria Celtejo. Enquanto a fábrica fizer as análises, e seja a fábrica a fazer a autoanálise, é impossível alguém saber se a fábrica está a produzir mais ou se está a produzir menos. Só nós, ao longo do rio, que contactamos uns com os outros desde quando o rio entra em Espanha até praticamente a Lisboa, é que temos denunciado isso e é que temos feito alguma coisa. Tem que ser sondas metidas no local, caixas de visitas, para que esses afluentes, quando vão lançados aqui no rio, no domínio hídrico, sejam controlados. Então, se já estavam a poluir, por que razão a APA ou o governo português lhes autorizou mais cota? E incumbentes triplicaram, aumentaram a produção 3 vezes mais. Então foram legalizar a poluição no Tejo. O atual governo, quando a Celtejo confessou por indicadores de autocontrole que estava a poluir 3 vezes acima do que a licença lhes permitia, o atual governo emitiu uma nova licença triplicando o teto da poluição. Isto é, houve uma clara atitude de complacência e até de alguma cumplicidade. O apoio dado pelo Governo à Celtejo acentua-se ainda mais. Em julho de 2017, o Governo assinou um acordo com a Altri, a empresa-mãe da Celtejo, para um investimento de 85 milhões de euros para aumentar a capacidade de produção da fábrica em Vila Velha de Ródão de 218 mil toneladas ano de pasta de papel para 267 mil toneladas ano até 2020. Em dezembro de 2017, a Celtejo acusou Arlindo Marques de difamação e exigiu-lhe o pagamento de 250 mil euros. E as ameaças de processos contra quem a denunciar são muitos, como é o caso de Francisco São Pedro. Desde 2015, nessa altura, quando eu chamei a RTP, fiz aqui uma reportagem com os senhores da RTP, mandaram-me uma carta para casa, a ameaçar-me em tribunal, que iam-me pôr em tribunal, que eu havia de provarem conforme eram eles. E eu, o que é que eu faço? Tive que me calar. O Bloco de Esquerda propôs no Parlamento, em março e novamente em dezembro de 2017, a redução da produção da Celtejo, o que teria evitado esta situação, mas as propostas foram, nas duas vezes, chumbadas pelo PS, PSD, CDS e PCP. Mas a indústria de Vila Velha de Ródão não é a única que continua a poluir o rio Tejo. A Ribeira da Boa Água, em Torres Novas, desagua no rio Almonda, que por sua vez vai dar ao rio Tejo. A população tem travado uma enorme luta contra as descargas poluentes da Fabrióleo, uma fábrica de aproveitamento e de recuperação de óleos. A poluição atmosférica da fábrica afeta toda a região. Quando chegamos a casa, saímos do carro com o nariz a tapar para entrar dentro de casa. Mas só por causa das chaminés e assim, a nossa casa depois acaba por ficar com os mesmos cheiros. É da pior espécie. É da pior espécie, sei lá, aquilo é ácidos. Eu sei, eles não é preciso dizer que é mentira, têm os olhos, as narinas e a garganta. Acusa-me logo, ataca-me logo, começa logo a chorar da vista. O centro comercial Torres Shopping chegou a ter sessões de cinema interrompidas e os turismos rurais perto das localidades do Carreiro da Areia e do Nicho dos Riachos queixam-se de não receber clientes pelo mau cheiro. E os meus candeeiros do quarto tive que os deitar fora. Os bajos eram branquinhos, as torneiras ficam negras, ficam todas calcificadas, todas negras. Pés das árvores e a coisa está tudo negro. A fruta está quase toda estragada. Estraga-se quase toda. Tem aí damasqueiros que davam-me aí 100 kg ou 150 kg de damascos, morreu tudo, aquilo desapareceu tudo. Não há hipótese nenhuma de se poder viver assim. Para ser franco, a minha casa já esteve à venda e hoje não a vendo, enfim, porque não vale nada. Porque se a casa tem uma casa, enfim, já uma construção moderna, etc., e tentada bem arranjada, só que tudo muito bem, muito bonito, mas quando eu digo a alguém que é no Carreiro da Areia, está o negócio logo feito, está logo um negócio estragado. A Fabrióleo, antiga fábrica do sebo, já recebia gorduras de todo o país nos anos 60 e na segunda metade dos anos 90 abriu portas à atual fábrica, que recicla e revende óleos alimentares.
quem disser qualquer coisa contra a Fabriola ou quem tiver uma opinião diferente está sujeito a represálias e está sujeito a processo em tribunal. Que estão logo à mira de apanhar alguma coisa para ir, só para meter medo às pessoas para irem a tribunal. Isto é gente desta natureza. O Arlindo, o Guardião do Tejo também, como devem saber, também já foi tentar albarroar o carro dele e com o filho dele lá dentro, uma situação muito má. Outra pessoa visada por um processo por difamação pela Fabrióleo foi António Gameiro, com mais de 80 anos e cujo processo se concluiu com uma derrota para a fábrica. E então, quando a sala do julgamento estava cheia, é preciso dizer, estavam várias pessoas, estava cheia, o que não é muito habitual aqui, no momento em que a juíza pergunta se o Sr. Gameiro aceita ou não aceita que o processo fique por ali, ele faz uma pausa, não é? Houve ali um momento, nós não sabíamos que foi uma decisão, com certeza consultando a advogada, e o Sr. Gameiro diz não. Continua. E quando diz não, continua, a sala começa tudo a bater palmas. Mas foi uma coisa perfeitamente espontânea. Desde 2008 que o Bloco tem feito perguntas ao Governo para investigar a situação da Fabrióleo e de outras empresas poluidoras, como também foi o caso com a Renova, a Componatura e a Óleo Torres. Nós não podemos dizer que queremos um concelho desenvolvido onde depois existe um conjunto tão grande de focos de poluição. Ao longo dos anos, a população mobilizou-se em vários protestos e lançou uma petição em defesa da Ribeira, que foi entregue com mais de 5.700 assinaturas na Assembleia da República, onde foi discutida em julho de 2017. Desde 2015, que foi unanimemente decidido na Câmara e na Assembleia Municipais de Torres Novas a negação da atribuição da declaração de interesse municipal à Fabrióleo. A Câmara Municipal conclui que a documentação da indústria está irregular e as fiscalizações da GNR detectam ligações clandestinas à saída da ETAR, cujas obras de ampliação são, entretanto, embargadas pela APA. A fábrica não respeita o embargo e continua com os trabalhos. Além disso, a fábrica declara valores desconformes de faturação nos diferentes anos. Depois de vistorias à fábrica por técnicos de várias entidades, em março de 2018, o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, IAPMEI, ordenou o encerramento da Fabrióleo no prazo de 10 dias. O parecer da Administração da Região Hidrográfica Tejo indicou ainda não estarem reunidas condições em matéria de utilização dos recursos hídricos para a indústria continuar a operar. Em fevereiro do mesmo ano, a Agência Portuguesa do Ambiente já tinha ordenado o encerramento da fábrica por manter condutas nocivas para o ambiente. No entanto, a empresa interpôs uma providência cautelar contra a ordem de encerramento que acabou por obter um parecer favorável do Tribunal Administrativo de Leiria. O IAPMEI recorreu dessa decisão para o Tribunal Superior e aguarda-se o desfecho do recurso. Mas enquanto isso, a Fabrióleo continua a trabalhar. Fabrióleo desobedecia constantemente numa lógica de impunidade, de pensar que podia fazer tudo o que lhe apetecesse, numa lógica de afronta às autoridades ambientais, às autoridades municipais. Eu sei o que é as economias de mercado, e as economias de mercado precisam de ter empresas, precisam de dar trabalho, precisam de criar riqueza para o país. Isso tudo bem. Agora, o que isso não pode ser feito é, para o enriquecimento de dois ou três, fazê-lo à custa do prejuízo e da saúde de todos os outros. Em julho de 2017, quando é discutida no Parlamento a petição, são apresentados 7 projetos de resolução, que são todos aprovados, com exceção do primeiro ponto do projeto do Bloco, que propunha a tomada de medidas para a deslocalização da empresa. Todos os outros partidos votaram contra. Não há progresso, não há desenvolvimento, não podemos ambicionar a ser nada se não defendermos o ambiente. E hoje em dia esse deve ser uma das primeiras questões presentes numa agenda autárquica, e isso o Bloco de Esquerda faz. A gente sabe que os empresários, eles não querem saber do ambiente, eles não querem saber de nada, eles querem o lucro deles, mas não pode ser. Senão, as futuras gerações, as crianças, qualquer dia que é que lhe vamos entregar? Um rio podre?